Pensem no drama da Broadway, na emoção de um filme de cinema, mas imaginem tudo isso a acontecer em cima de umas rodas. Já alguma vez viram uma atuação de patinagem que deu arrepios, não tanto pela técnica, mas pela história que estava a ser contada? Bem, isso é a patinagem de show, uma mistura incrível de desporto e teatro. Hoje vamos espreitar por trás da cortina para descobrir as regras que transformam estes atletas em verdadeiros artistas de palco. E para perceber como é que esta magia toda acontece, fomos diretos à fonte, o regulamento oficial. E olhem que isto não é um documento nada chato, é quase como um livro de feitiços que dita tudo o que vemos na pista. Por isso, vamos lá decifrar como é que estas regras dão forma a espetáculos que ficam na memória. Ok, primeira paragem. O que é, afinal, a patinagem de show? A melhor maneira de descrever, e que se ouve imenso, é mesmo Broadway sobre rodas. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Vamos ver. Pensem nisto. Não estamos a ver só atletas, estamos a ver atores. A pista não é uma pista, é um palco. Cada movimento, cada formação, nada daquilo é só para mostrar dificuldade técnica. O objetivo é contar uma história, fazer-nos sentir alguma coisa. É, no fundo, puro teatro em movimento. E este teatro pode ter várias dimensões. Temos os grupos grandes, que são as produções épicas quase de Hollywood, com até 30 patinadores a encher a pista. Depois, os grupos pequenos, que são mais como uma peça de teatro intimista, onde cada olhar e cada gesto contam. E, claro, os grupos júnior, que é onde as futuras estrelas começam a contar as suas primeiras histórias. E é aqui que a coisa fica mesmo fascinante, porque nós pensamos que a arte não tem limites, certo? Bem, errado. Na patinagem de show, a criatividade nasce precisamente das restrições. Há um conjunto de regras muito estrito que força os coreógrafos a serem absolutamente geniais. Vamos lá descobrir que limites são esses. Então, vamos começar pelo que está fora de questão. E isto não são sugestões, são proibições mesmo a sério. E existem por uma razão muito simples, mas muito importante. Garantir que o foco é o grupo e a sua história e não uma competição de truques individuais. Portanto, podem esquecer os saltos triplos e os cenários gigantes. Nada de máquinas de fumo, fogo de artifício ou holofotes a seguir um patinador. E a regra de ouro é proibido haver solos ou momentos de pares para exibir alguém. Mas por que esta austeridade toda? Porque o herói da história nunca é uma pessoa só, é sempre e apenas o grupo. Ok, então com tanta coisa proibida, como é que se criam espetáculos tão impressionantes? A resposta está em explorar ao máximo aquilo que é permitido. É aqui que a verdadeira genialidade entra em campo. A mágia acontece aqui. É na forma como um grupo de pessoas se transforma numa onda, numa estrela ou num coração a bater. Vemos transições que parecem impossíveis, formações que se fazem e desfazem num segundo e até momentos de total imobilidade que criam um suspense incrível. E às vezes com pequenos adereços que ajudam a contar a história. É pura poesia visual. E para ser uma ideia do nível de detalhe, atentem nisto. Um grupo pode pousar um adereço na pista, só uma vez, e por máximo de 10 segundos. Parece uma regra maluca, não é? Mas mostra como cada segundo é pensado ao pormenor para que nada nos distraia do essencial. Os patinadores. Bom, já percebemos as ferramentas que os patinadores têm à sua disposição. Mas como é que os juízes decidem quem contou a melhor história? Vamos tentar entrar na mente de um juiz e perceber exatamente o que é que ele está à procura. A pontuação final assenta em 4 pilares. Pensem neles como os 4 ingredientes de uma receita para a vitória. Se faltar um, o prato final nunca vai ser perfeito. Vamos analisar cada um deles. O primeiro, e o mais importante de todos, a ideia e a coreografia. Isto é, o coração de tudo. Qual é a história que se está a contar? Tem princípio, meio e fim? A música, os fatos, os movimentos, está tudo ligado? É aqui que se avalia a alma da performance. A seguir, a técnica de grupo. Aqui a questão é outra. O grupo mexe-se como se fosse uma só pessoa, as linhas parecem desenhadas a régua e esquadro, as transições são suaves ou são um bocado trapalhonas e quebram a magia. Basicamente, avalia-se a sincronização da máquina coletiva. Claro que nada disto funciona se a base não for boa. Pode não haver saltos complicados, mas os juízes estão de olho na qualidade da patinagem. Os patinadores deslizam com velocidade e controlo ou parecem inseguros, quase com medo de cair. A arte precisa de uma tela forte para ser pintada. E olhem, o próprio regulamento resume esta filosofia na perfeição. Basicamente, o que isto quer dizer é: mais vale um passo simples feito em uníssono perfeito por 20 pessoas do que um passo super difícil que só 5 conseguem fazer bem. A harmonia do grupo vale mais que o brilhantismo individual.
E, por fim, a performance. Este é o chamado fator X. É a magia. Os patinadores estão só a fazer os passos ou estão mesmo a viver a história? Sentimos a energia deles, a paixão. É aquela componente que nos dá arrepios ou que até nos pode levar às lágrimas? O regulamento até usa uma expressão em espanhol que é pura poesia para descrever a performance perfeita. A capacidade de fazer o público sentir que el tiempo se detiene, que o tempo para. Já sentiram isso a ver alguma coisa? Quando um grupo é tão hipnótico que nos esquecemos de tudo, é aí que a arte acontece. É esse o objetivo final. Ok, então temos estas 4 notas. Mas como é que isto tudo se transforma num vencedor? Agora vamos espreitar a fórmula, a matemática que decide quem é que sobe ao pódio. E aqui está a chave. Reparem nos pesos. Não são todos iguais, pois não? Qual é o que tem o maior multiplicador? Ideia e coreografia. Isto é uma autêntica declaração de intenções do desporto. A história é mesmo mais importante que tudo. E reparem, nos grupos grandes, a técnica pura e dura é o que vale menos. A mensagem é clara. Não se querem só bons patinadores, querem-se bons contadores de histórias. E se ainda houvesse alguma dúvida sobre o que é mais importante, o critério de desempate diz tudo. Se 2 equipas acabarem com a mesma pontuação, ganha aquela que tiver a nota mais alta em ideia. No final de contas, a criatividade vence sempre. E claro, onde há regras, também há penalizações. E podem ser brutais. Uma única queda mais grave pode deitar por terra o trabalho de um ano inteiro. Mas reparem nesta dedução fascinante. Ser penalizado por ser precisão e não show. Isto é o desporto a dizer, não queremos robôs perfeitos, queremos artistas que nos façam sentir coisas. Cada erro, cada detalhe, pode mesmo custar o pódio. Por isso, da próxima vez que virem uma performance show, já não vão ver só patinadores. Vão ver uma história a ser contada, uma máquina de precisão a funcionar e um grupo de artistas a tentar fazer o tempo parar. Agora que temos a cábula dos juízes, a pergunta é: o que é que vamos descobrir da próxima vez que os nossos olhos se focarem na pista?